surgiram depois, modificação dos animais criados por Deus. Você pega, por exemplo, um elefante. O Israel, quando era pequenininho, ele olhou para um elefante, a gente achou um elefante normal. Ele falou, mas que animal estranho, essa orelha enorme, e essa cobra da boca do elefante está fazendo o quê? Nós já vimos, o animal estranho, assimétrico, ele não é bonito, ele é grande. Eu acho um braquiossauro, um apatossauro, dinossauro do grupo dos saurópodes, vegetarianos, com pernas, troncos, 4 troncos, as pernas, um rabo comprido, e um pescoço comprido e uma cabecinha, ele era herbívoro. Eu acho ele mais bonito do que um elefante. Deus criou esses animais. Só que alguns foram modificados mais do que os outros. Naturalmente, por pressão ambiental, ou seres humanos participaram desse processo de mudação. Ellen White fala de amalgamation. O que significa essa hibridização? Não sei, pode ser. Naturalmente ou pela ação humana, engenharia genética, não sei. Mas alguns animais modificaram. Deus criou os dinossauros e talvez esses animais, como Ellen White diz, pertencem ao grupo de animais muito modificados, ou eram muito grandes e Deus não preservou eles na arca. Mas, bem depois disso, algum tempo atrás, um pesqueiro japonês acabou pegando os restos de um elasmossauro, do grupo desses animais, que, quem sabe, nos mares tem alguma coisa ainda. Né? Os que estavam na terra realmente foram totalmente soterrados. Né? Então, Noé escolheu os animais que entraram na arca? Por que Deus escolheu? Eram aqueles que deveriam habitar no mundo pós-dilúvio, estabelecer novos sistemas ecológicos que fossem realmente interessantes para a sobrevivência de todos os seres. Então, Deus escolheu os animais. Parece que talvez nesse grupo não tenha dinossauros. Pode ter tido. Alguns herbívoros, por exemplo, caberiam na arca. A arca era grande. Imagine um terreno de 375 metros quadrados. Constrói um edifício de 50 andares. Deita esse prédio. A arca era isso. Era muito grande. Alguns filhotes de dinossauros podem ter sido colocados. Eu não sei, eu não posso responder isso. Mas um tiranossauro, certamente, Deus não colocaria na arca. Né? Como outros animais que talvez não trouxessem nenhum benefício para um novo sistema ecológico que se estabeleceria depois do dilúvio. Vou para a última pergunta dele aqui, ou vocês que mandam aí. Só mais uma pergunta. A dispersão dos animais, das pessoas, após o dilúvio, os modelos são bem coerentes, assim? Porque todos os animais estavam numa região só do mundo, e depois eles povoaram todo o mundo, como é que foi isso? Porque eles saíram da arca, né? Todos os sobreviventes, como é que foi? Não, para um pouquinho. Antes do dilúvio, a terra já estava povoada. Sim. Mas depois do dilúvio? Ela foi povoada. A gente tem uma impressão de que, em primeiro lugar, logo após o dilúvio, se estabeleceu um clima frio. Muito frio. A glaciação pleistocênica, que você assiste nos desenhos animados aí, ficaram famosos aí, ela ocorreu depois do dilúvio. Então, você tem realmente, praticamente quase boa parte do hemisfério norte coberto por gelo. Europa, Estados Unidos, Canadá, certamente. Com isso, essa grande quantidade de água nos continentes, o nível dos mares desceu dezenas de metros. Surgiram pontos de terra, especialmente na região do Pacífico. E alguns animais, realmente, foram pressionados por esse frio rigoroso no hemisfério norte para ocupar o hemisfério sul. Pontes de terra acabaram surgindo devido a esse abaixamento do nível do mar. E animais foram para alguns nichos específicos, Austrália, Tasmânia e outros lugares, né, e habitaram ali. Posteriormente, os seres humanos, nós temos uma ideia equivocada que a pré-história coloca nos livros. Os pós-diluvianos eram muito mais inteligentes do que nós hoje. Eles cruzaram os oceanos brincando. E nesses cruzamentos podiam levar animais para lá e para cá, como ocorreu no Brasil. Muitos animais que estão aqui não eram daqui, não eram endêmicos. Vieram da Europa. Tá? Isso pode ter ocorrido também. Na Austrália tem vários animais que não eram de lá, e alguns trouxeram problemas ambientais. Eu diria, migração de animais promovida pelo homem pode ter ocorrido depois do dilúvio também. Boa noite, pastor. Eu estive na igreja há 20 anos, sou ex-adventista e estou fora da igreja há 20 anos. Você está voltando já. Você está começando hoje já. E aí o senhor me bota uma inquietação que foi justamente o que me fez ir afastando da igreja, né? Essa questão dos 7 dias. Eu fui muito estudiosa, estudei no IASP, no antigo IASP. Né? Que ano você estudou lá?
Não, pastor, não Fala faz isso aí. comigo, não. Nós somos contemporâneos aí. É, Na década de 70 eu estava lá. por aí. Olha só. Então, aí você conclui com a mesma inquietação minha, que é... E eu fiquei instigada a saber, será que tem alguns estudos aí que tem esses fósseis, esses restos da Arca de Noé? Porque é muito difícil ficar fora da igreja, mas também é muito difícil estar na igreja com essas inquietações, sabendo que se isso não faz sentido para mim, se essas placas tectônicas estão dentro do meu pensamento, todo fragmentado, como é que eu vou unificar isso? Quer dizer, isso precisa estar muito claro para que eu possa acreditar pela fé. Então, você conclui dizendo, olha, talvez alguns céticos ou precisam acreditar, precisam ver esse resultado. Talvez essa pessoa seja eu, não sei. Então, gostaria de ouvir se tem estudos a esse respeito e como, além da fé e do querer, né, como voltar àquela menina de 1970 do IASP. Seu nome? Delmari. Você estava em 1970 lá? Você estava lá? Lembra de um trio de trompete? De 3 garotos que tocavam? Valdecir Lima, César e eu. Eu era um garoto propaganda do IASP. Viajava. Lembra de mim? Não lembra? A barba, falta de cabelo. O IASP me marcou muito a minha vida. Foi uma adolescência feliz eu tive naquele colégio. Eu fiz algumas brincadeirinhas, tal. E saí um pouquinho do esquema, mas tudo num contexto vegetariano, nada de grave. Eu nunca fui expulso do colégio, mas tenho boas recordações. Delma, eu gostei de ouvir isso de você. Se você puder estar na UNB, espero que eu tenha espaço, tempo e condições para me aprofundar nesse tema. A Silvia Gobo, se ela estiver lá, uma bióloga, ela não vai deixar eu falar. Porque uma vez eu estive lá, ela não deixou. Então, vamos orar para que, se ela estiver lá, ela consiga me ouvir até o final. Eu diria para você que eu escolhi geologia porque Deus me indicou. Eu sofri muito como estudante de geologia. Depois eu tive que continuar, porque eu lecionei durante 13 anos na Unesp e na USP matérias de geologia, mas uma geologia aplicada à engenharia. Esse tempo que Deus permitiu que eu ficasse na universidade, foram 20 anos como aluno e professor, Deus tinha um plano com isso. Se eu tivesse tempo para sentar com você e durante algumas horas explicar para você porque realmente eu sou criacionista no campo científico, você talvez teria uma visão um pouco melhor. Um dia eu estava fazendo uma gravação no sul de Minas Gerais, perto de Uberaba. Lá tem um museu de dinossauros, Perópolis. E estávamos fazendo uma gravação e tinha um jornalista de uma revista da Abril Cultural, não sei se Veja ou Cláudia, e ele tinha amizade com os que estavam promovendo realmente essa filmagem, e ele ficou meio inquieto comigo. Falei, cara, esse negócio que você está falando aí. Eu sentei com ele, expliquei o que eu entendo da coluna geológica. Quando eu terminei, ele falou, Naor, se para você isso é o dilúvio, eu creio no dilúvio. Mas aquela história de Noé, da arca, não fala isso não, isso aquilo é lenda. Eu falei, não, é a mesma história. Eu teria mais evidências, além dessas, né, para crer realmente na Bíblia. Mas a geologia, ela grita o dilúvio, ela fala em voz alta, é muito forte. O que ocorre no meio universitário? Hoje, mais do que nunca, publish or perish, muitos cientistas têm que publicar, senão ele não sobrevive academicamente. Isso acaba dificultando o desenvolvimento de pesquisas mais significativas. Você tem que produzir. Pega um trabalho que você fez aí e tal e compartimenta. Sai esse salame, né? Como é que o pessoal fala aí? Você vai partindo em pedaços, não é? E vai publicando para você ter uma produção acadêmica para se manter no seu cargo acadêmico, universitário. Olha, na biologia hoje existe o movimento do design inteligente. Ele é muito, muito interessante. São argumentos fortes, contestando o evolucionismo e mostrando que a natureza mostra evidências de planejamento.
Ou seja, existem evidências científicas ou empíricas de que há inteligência por trás da natureza. Você estava pela manhã? Não. Eu vou repetir um exemplo que eu citei de manhã. Recentemente, 2 cientistas, eu posso dizer para vocês onde está isso direitinho, a revista Science, em 2010, publicaram um artigo sobre a informação produzida pelo ser humano, ao longo de toda a história humana. Pega os textos antigos, as bibliotecas do mundo inteiro, de Londres, do Vaticano, pega tudo aquilo que a internet veicula, que é muito, o volume é espantoso, incluindo sites de relacionamento, desde tudo que se conhece da história humana, lá atrás, até 2007. Chegaram à conclusão que existe uma quantidade de informação produzida pelo homem, equivalente a 2,95 vezes 10 a 20 bytes. Essa informação seria equivalente a uma pilha de CDs de 730 mega cada um, que chegaria na Lua. 380 mil quilômetros de CDs de 730 mega. Essa quantidade de informação produzida pelo homem ao longo de sua história. E o artigo diz assim, essa informação é menos de 1% da informação contida em um DNA. Lá no meio da célula, você não enxerga a vista desarmada. Os biólogos cristãos estão clamando na área de genética, olhe para isso, pense nisso. Ou você encara, aceita um Deus por trás da natureza, ou a natureza é divina. Ela produziu isso. Seleção natural, mutação, fluxo gênico, derivação gênica, e tudo isso produziu, sem nenhuma intervenção, todos esses seres vivos que nós vemos hoje, e a sua continuidade através da reprodução. Então, filosoficamente, não tem como. Ou existe um Deus por trás de tudo isso, e o pecado trouxe consequências, as escolhas, ou a natureza tem poderes divinos, sobre-humanos. Não tem como. Então, a biologia hoje está proporcionando o movimento de design inteligente, evidências muito fortes. Alguns estão se convertendo. Agora, no campo da geologia, eu gostaria de ter mais tempo para lhe mostrar. A gente pode conversar, e se você puder, inclusive, trabalha na Unicamp, desculpa, UNB. Você vai convidar colegas seus, céticos, ateus. Se a Silvia Globo quiser ir também, ela pode ir. Ela acha que não, né? Para estarem, pega o site, o Facebook aí, e outros aí, e convide esse pessoal, para termos um diálogo. Sabe por quê? Eu passei por esse ambiente durante 20 anos, e fico triste por ver que faltou. Universidade é universidade de ideias, de modelos. Não, muito bitolado, em algumas áreas, extremamente bitolado. Eu quero estar no lugar onde eles estão. Eu participo de muitos eventos, e eles não vão estar aqui, mesmo se você convidar, mas lá, talvez. Então, eu gostaria de desafiá-la a estar lá e convidar alguns colegas para estar lá. E vamos ter mais tempo para conversar. Okay? E relembrar os velhos tempos do IASP. GAC, IASP e outros nomes aí. Né? IAC. Já é tarde. Depois a gente continua conversando aqui. Né? A pergunta feita lá atrás também. E os seres humanos? É uma lacuna que nós temos. Vamos lá. Ellen White. Gênesis 6:3. Haviam gigantes antes do dilúvio. Gênesis 6:4. Muitos gigantes. Então, a Bíblia fala isso. E alguns gigantes pós-diluvianos, Deuteronômio 11:3, se não me engano, fala de Og, rei de Bazã. Isso pós-dilúvio. Já estava ocorrendo um processo de degeneração. O ambiente depois do dilúvio ficou muito diferente, muito precário. A vida, comparando com o anterior ao dilúvio. Comparando realmente com aquilo que existia antes. Hoje, e depois disso, depois do dilúvio, a Terra ficou uma situação bastante calamitosa em relação àquilo que era. Mesmo assim, esse rei dormia numa cama que tinha 4,5 metros de comprimento por 2 de largura. Essa cama é para ele dormir, não era para ele dormir com as mulheres dele, não. Era cama para ele descansar.
esse gigante tinha em torno de 4 metros. Ele é pós-diluviano. Então, certamente existiram gigantes. Ellen White diz que os homens pré-diluvianos eram mais do dobro dos seres de hoje. Então, em torno de 4 metros. Onde eles estão? Fossilizados. É uma lacuna. Mas se você pegar o texto de Ellen White, ela fala que no final do dilúvio, homens poderosos somente colocaram seus filhos sobre animais, etc, etc, etc. E ela fala que esses seres estão sendo encontrados. Ela coloca no presente. Eu não sei por que ela colocou no presente. Eu não vi ainda nada a respeito. No livro Patriarcas tem um trecho dizendo assim: quando as águas do dilúvio começaram a baixar, uma terceira maldição recaiu sobre a terra. A água estava juncada de cadáveres, de animais, seres humanos, troncos, árvores. Deus fez passar um forte vento, removendo o pico das montanhas, e esse material foi depositado em grande profundidade. Eu, quando pego esse trecho dela, me faz pensar em muitas coisas. Uma delas é que no meu modelo geológico do dilúvio, quando o dilúvio estava terminando, era o momento em que as grandes cordilheiras estavam subindo. Havia água ainda. Então, eram camadas sedimentares dobradas e ainda não consolidadas, facilmente erodíveis. Não é? Então, eu começo a imaginar. Eu vou nos Andes, Himalaia, Alpes, eu percebo que as partes do topo dessas montanhas estão erodidas. E entre um pico e outro existe material depositado. E geólogos falam, é vento que depositou esse material. São as bacias intermontanas, homolássicas, né? Um termo geológico. Aí eu fico impressionado. Que material é esse que está entre as montanhas? Aí eu vou para o hemisfério norte. Boa parte dos Estados Unidos, parte norte dos Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa, China, muito, Mongólia. Vou encontrar um sedimento chamado LOESS. L-O-E-S-S. É um tipo de material sedimentar que foi transportado pelo vento. Aí, recentemente, um jornal disse o seguinte: estamos preocupados com o clima da Terra. Na Beringia, região da Sibéria e do Alasca, está ocorrendo um aquecimento e lá existe quantidades fantásticas de material orgânico. São as trufeiras do Alasca e da Sibéria. É material orgânico, seres, animais, alguns extintos, alguns com representantes atuais, plantas estão desarticulados, alguma coisa aconteceu e eles estão lá. E o material sedimentar em volta deles é LOESS, é material promovido pelo vento. Mas será que vento tem a capacidade de transportar animais? Não. Então eu pego o texto de Ellen White. Mas por que os cientistas estão preocupados? Porque o permafrost, que é esses solos congelados, e as trufeiras contendo esses animais, a quantidade é tão grande, falam-se em camadas com 1 milhão de quilômetros quadrados e até 20 metros de espessura em média, cheio de matéria orgânica. Estão nessas regiões, lá em cima. Como eu posso associar vento ao transporte? Esses animais, esses seres, essas plantas tinham que estar na superfície da água. Aí sim, podem ser transportados. Então o texto de Ellen White bate com aquilo que pode ter ocorrido nessas regiões. E eu creio que nessas trufeiras devem existir muitos animais. Inclusive, quando foi construída a Transsiberiana, Alexander Solzhenitsyn, um grande escritor russo, ele contando quando a Sibéria foi construída, a Transsiberiana, as escavações para essa grande estrada, alguns barrancos caíram na estrada, estavam sendo cortados, e peixes congelados, no solo congelado, caíram inteirinhos, intactos. Né? Existe muita matéria orgânica ainda preservada nos solos congelados da Beringia. Eu creio que nesse local talvez já tenham sido encontrados alguns seres humanos. E se não, um dia serão encontrados. E se forem encontrados, vai ser um forte argumento, talvez mais do que a Arca de Noé, de que o dilúvio ocorreu. São gigantescos. Isso vai abalar a estrutura evolucionista, porque seres gigantescos, antes de nós, superiores, pesando em torno de 1 tonelada, realmente a evolução não explicaria isso. Mas recentemente, num programa da Discovery Channel, Gênesis 6:4, que é isso? Um programa ateísta? Seres antigos. Gênesis 6:4, uma explicação. Os filhos de Deus, extraterrestres, se uniram aos filhos dos homens e geraram os gigantes do passado. São ETs que vieram à Terra, tá? E ficaram um tempo aqui. Alguns voltaram, alguns não conseguiram. E foram soterrados por uma catástrofe. Já existe um modelo pronto.
evolucionista para explicar essa descoberta. Ok? Mas ela me parece não convincente. Então, eu acho que algumas regiões hoje, e lugares tanto inóspitos, boa parte sob grandes camadas de gelo, um dia serão revelados. Existem tesouros que serão revelados. Eu não sei se o modelo evolucionista será um dia totalmente contestado. Eu não sei. Mas as evidências sobram, são mais do que suficientes. Muito bem, podemos, assim que terminar, continuarmos conversando um pouco aqui. Já é muito tarde, são 7h30. Eu podia ficar até meia-noite aqui. Tá? Estou animado. E nem tomei água, quase. Tomei sim, tomei alguns goles aqui. Estou ainda disposto, mas não sei se todos realmente poderiam ficar. Então, podemos encerrar. Foi uma alegria estar com vocês. Eu estarei amanhã com meu filho, o Israel, e a minha esposa, aqui ainda. À noite estarei novamente aqui. Falarei sobre assuntos interessantes, um pouquinho mais suave, né? Mostrando os confrontos entre a Bíblia e a ciência. Confrontos positivos e confrontos negativos. E na segunda pela manhã estaremos na UNB. Eu gostaria de encontrar muita gente não adventista lá. Eu tenho um recado para eles. Vamos orar e faça alguma coisa para que eles estejam lá, inclusive ela. Agradecer mais uma vez. Ajusta o som, arruma a entradinha.